Ok, esse é o primeiro, viu? Não, eu vou te chamar. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Nesta data, dia 17 de novembro de 2020, uma terça-feira, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é o deputado delegado Olim. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, meu colega policial, delegado Telhada, nossa grande jurista aqui, doutora Janaína, nosso policial militar Nascimento, policiais aqui que comparecem, presentes do trabalho, no plantão, TV Alesp. Na verdade, eu estou subindo hoje aqui, viu, presidente, para mostrar uma denúncia feita pelo Ministério Público, uma ação civil pública, de ressarcimento dos danos do erário, ato de improbidade administrativa, de policiais civis, empresários, advogados, tem até um assessor parlamentar envolvido aqui. Denúncia essa que vem desde 2008, investigação da Polícia Federal, que foi mandado para a Corregedoria da Polícia Civil, na qual 36 procedimentos, 42 policiais entre delegados, que eu conheço, investigadores, agentes policiais, da carreira da Polícia Civil, que estão sendo denunciados pelo promotor público aqui, que eu até quero falar o nome dele, como sempre eu falo o nome, que é o doutor Ricardo Manuel de Castro. Ele que assinou, mas o Ministério Público, quando eles assinam vários, então tem outros que assinam, porque eles não assinam sozinho, que nem o delegado e o escrivão de polícia. Eles assinam de bando. Então, tem mais alguns que assinaram aqui. E aqui, na denúncia, tem o doutor Aldo Galeano, o doutor Domingos, ex-delegado-geral. Conversando com ele hoje, ele me contou que ele foi convidado, como delegado-geral, para ir num restaurante, como faz qualquer um, chefe de instituição, chefe da Polícia Civil, cumprimentou os empresários, que ele não sabe nem quem é, nem lembra de 2008, e está aqui uma historinha contada pelo Ministério Público, que foi aqui o GTEC, Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, e o GAECO, bem conhecedor, que eu já conheço bem, que já mandou colegas meus para a cadeia, depois tomaram de 3-0 dos desembargadores, mas acabou com a família do delegado, de uns policiais civis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, está aqui, todos que estão investigados pela Corregedoria da Polícia Civil, todos arquivados. A Delegacia Geral de Polícia me mandou isso, mandou fazer o levantamento de todos que estão aqui, que esse promotor público assina e manda denunciando, que com certeza teremos um juiz macho que não vai acatar essa denúncia lixo, feita por esse promotor público. Então está aqui, ó, todos os procedimentos arquivados. São 259 páginas que não dá para ler. Abobrinhas, como sempre, que eles escrevem demais, que é para você não perder tempo para ler e denunciar. Está aqui, ó, 259 páginas. Só um que está envolvido aqui, que eles colocaram junto, que foi 2019, que na verdade esse procedimento, o policial que estava envolvido, já fez feita a apuração e já pediram a demissão dele. Quer dizer, aqui ninguém vai passar a mão na cabeça de bandido ou ladrão. Não dá para um delegado, um investigador, um pai de família, ser hoje, do jeito que está sendo em toda a imprensa de São Paulo, avacalhando, quer dizer, denigrindo a imagem dos policiais. O senhor promotor, o senhor Ministério Público, tem muita gente do bem. O senhor sabe o que é denigrir a imagem das pessoas? Sabe o que é acabar com o pai de família? O senhor sabe o que é o senhor denunciar? E o senhor pegar e colocar na imprensa coisas que estão aqui arquivadas, que já foram investigadas pela Corregedoria. O que o senhor vai ganhar com isso?
O senhor não tem peito de ser policial, de ser delegado? O senhor não tem peito. O senhor tem peito de pôr no papel. Se o senhor ficar num plantão, o senhor não tem coragem. O senhor não é macho para ficar no plantão policial, não é macho para ser policial militar e estar na rua e tomar tiro. O senhor é bom para aparecer na hora que a imprensa quer aparecer. É isso que o senhor é. É isso que os senhores são, alguns. Se os senhores não gostarem, é problema dos senhores. Não é a primeira vez que eu venho aqui falar. Sabe, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais vocês. Vocês denigram a imagem de qualquer um. Aqui tem assuntos colocados nessas 200 e poucas páginas que eu tive a paciência de ler, que bate com o que está aqui arquivado. O que o senhor ganhou? O único que o senhor colocou correto é o de 2019, que já vai ser mandado embora, ou já foi mandado embora o policial que realmente estava envolvido. O restante, o senhor colocou um ex-delegado-geral de polícia para dar mais matéria. Colocou lá o Zap, que era piloto do helicóptero da Polícia Civil. Conheço, trabalhei com ele na divisão de sequestro. Tirou mais de 30 pessoas do cativeiro. O senhor sabia, senhor promotor? Vou até falar seu nome aqui de novo. Até esqueci seu nome, sou tão insignificante que eu esqueci seu nome. Mas eu vou falar. Ricardo Manuel de Castro. Quer dizer, o senhor devia, se o senhor quer aparecer, o senhor fala para mim que eu levo o senhor numa feira, o senhor pendura uma melancia no pescoço. Que aí, quem sabe, mais um minutinho, presidente. Por favor. Eu não sei se alguém quer falar, mas só deixa eu acabar. Então, eu quero que o senhor pendure uma melancia e apareça. Porque não dá, ninguém aguenta mais, entendeu? Ninguém aguenta mais os senhores não terem responsabilidade de nada. Os senhores colocam no papel e acabou. Nós temos que mudar isso. Não dá mais para ficar assim. Os senhores têm que começar a ser responsabilizados. Os senhores acabam com as pessoas. E aqui eu estou falando porque eu fui atrás. Quer dizer, nós temos aqui hoje 42 inocentes que os senhores estão jogando em todas as imprensa de São Paulo, dizendo que eles são bandidos e ladrões. Então agora, quando os senhores fizerem, os senhores sempre fazem isso, pense um pouco que atrás dessa denúncia tem um pai de família, tem um filho que estuda numa escola, tem um trabalhador policial que defende, que quando o senhor tiver uma dor de barriga, ele que vai lhe defender. Então eu queria deixar aqui bem claro, viu, senhor presidente, que ninguém aguenta mais essa pressão. Vocês são muitos guardiões da lei, os verdadeiros, mas na verdade, os senhores precisam começar agora a pensar que os senhores não são nada disso. Os senhores gostam sim de aparecer quando a coisa já aconteceu. Então, quer aparecer? Vamos junto em umas ocorrências, vamos trabalhar na rua, vamos ver o que o policial passa, vamos ver o quanto nós ganhamos. Estou fazendo o orçamento dos senhores, eu sei quanto vai de dinheiro para o salário dos senhores, tá? Eu estou fazendo o orçamento dos senhores. Então, por gentileza, começa a pensar que nós somos seres humanos, somos policiais, nosso emprego é esse, nós trabalhamos para a população, estamos sempre do lado da população. Tem gente ruim como tem gente ruim dos senhores. Agora, pensa bem antes de fazer uma denúncia. Se Deus quiser, o juiz não vai acatar a denúncia. Eu, 16 anos fui aqui, fui 16 anos, eu comecei na divisão de sequestro, terminou aqui como deputado, denunciado como torturador. 16 anos paguei processo aqui. Que tortura que eu fiz, tirei o cara do cativeiro. Eu sei o que eu passei, eu sei o que a minha filha passou, pedido de prisão. Vamos começar a pedir prisão dos senhores também, viu? Mudar uns artiguinhos, o artigo 11 da Constituição, da lei orgânica dos senhores. Começar a pagar incumbência, os senhores vão ver como é que é duro. Os senhores começar a cobrar dos senhores, quando o senhor for de má fé, pagar a sucumbência, pagar os danos. Aí os senhores vão aprender e vão parar de fazer isso com os outros. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Maurici, deputado doutor Jorge do Carmo, deputado Castelo Branco, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Já falou, Sebastião? Não. Dá uma lida. Saindo daqui eu subo. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Bem, ontem falei do primeiro turno das eleições, hoje falo do segundo turno, né, na capital, e onde haverá segundo turno também. É muito importante, agora os candidatos têm mais tempo. Então, nós não podemos aceitar campanhas genéricas,
campanhas superficiais, musiquinhas, pontes luminosas e coloridas. Nós temos que exigir, cobrar, criar situações sempre respeitosas, sempre educadas, mas para que os candidatos precisem detalhar os seus planos, as suas propostas. Ontem eu acompanhei o debate dos candidatos da capital, falaram um pouco mais do que nos debates anteriores, obviamente, apenas 2, antes eram 11, em algumas situações 5, 6, mas eu entendo ainda que faltou detalhar. Eu vou dar um exemplo com relação ao candidato Boulos. O candidato Boulos trouxe uma proposta que, sob o ponto de vista da justiça social, até do romantismo, é uma proposta interessante. Construir 100 mil casas populares num sistema de mutirão, com o Estado fornecendo esse terreno ou esses terrenos e o material de construção. É tão interessante que a mente da pessoa que trabalha com direito, ela funciona de um jeito que nós ficamos buscando o caminho. Qual vai ser o instrumento jurídico para isso? Quem vai se responsabilizar? Talvez, se eu fosse engenheira, a pergunta que eu faria seria com relação à planta, o plano, quem vai assinar o plano de construção. Mas, sendo da área do direito, eu fico pensando, que terrenos serão esses? Qual a situação jurídica desses terrenos onde essas casas serão construídas? Como garantir, ou, entre aspas, obrigar que o mutuário, a pessoa que vai construir a sua própria casa, não sei muito bem como é que vai ser a roupagem jurídica para isso, que essa pessoa queira efetivamente realizar essa construção. E se a pessoa não quiser? Aí ela não faz jus a essa casa, a esse programa social? E se a pessoa aceitar construir a própria casa, mas não tiver expertise para tanto? E se a casa cair e matar a pessoa? A prefeitura vai responder? Quem vai responder? Então, esses dados, essas informações, elas precisam ser dadas de maneira clara pelo candidato Boulos. Da mesma maneira, quando o candidato Bruno, atual prefeito, ele é indagado a respeito de como procederá na eventualidade de uma segunda onda de Covid-19, nós desejamos que não haja, muito embora tenhamos aí alguma sinalização de aumento nos números, o candidato, atual prefeito, nunca responde com clareza se ele vai determinar um fechamento absoluto novamente ou não. E essa resposta pode ser dada, porque, diferentemente do opositor, ele tem a experiência da vivência. E aqui reconheço a sua obstinação, as lutas paralelas que teve que enfrentar, a luta na candidatura, a luta pela própria vida, a luta contra a Covid-19. Então, já existe uma experiência. Não é possível deixar de responder de maneira categórica se vai fechar ou se não vai fechar tudo, diante de uma possível, de uma provável, de uma eventual segunda onda. Então, o que eu gostaria de pedir, sobretudo à imprensa, é que passe a fazer perguntas mais detalhadas, passe a exigir respostas mais pormenorizadas. Eu quero construir tal obra. Tudo bem, candidato, candidata. De onde vem o recurso? Com quais recursos? Não, porque eu vou fazer tal programa. Sim, quem vai participar? O senhor vai abrir concurso, o senhor vai contratar terceirizados, o senhor vai contratar OSs? Porque é muito fácil prometer. Eu reconheço que é difícil, a campanha para a Prefeitura de São Paulo, campanha para a Prefeitura é difícil, porque o prefeito, a prefeita, é a autoridade mais exposta. Mas, se essas pessoas estão dispostas a concorrer para esse cargo tão importante, é necessário que detalhem um pouco mais.
não só o que querem fazer, mas como pretendem fazer. Então, eu vou tentar, nesses dias, levantar questões para os candidatos, em especial na capital. Porém, obviamente, muitas dessas questões podem ser aplicadas nos pleitos nas demais cidades onde haverá segundo turno. Eu entendo que o eleitor ele tem direito a esse nível de detalhamento. E toda vez que eu vejo um candidato ou uma candidata se eximir de responder, eu fico cismada. A pessoa tem todo o direito de dizer, olha, não sei, vou verificar, vou fazer um estudo, vou consultar. Ninguém é Deus, ninguém sabe tudo. Mas quando a gente percebe um esquivamento, gera uma insegurança e, por conseguinte, uma desconfiança, que pode até ser injusta, mas gera. Então, a minha maneira de colaborar vai ser usar essa tribuna para fazer esses questionamentos e, obviamente, a imprensa, que tem esse papel, poderá muito ajudar adotando esse posicionamento, essa postura mais técnica, para que o eleitor possa decidir de maneira mais alicerçada, menos em virtude dos jingles de campanha ou da simpatia pessoal ou da antipatia pessoal, e mais em virtude da consistência das propostas, vamos dizer assim, do senso de realidade dos candidatos. Muito obrigada, senhor presidente. Seguindo a lista dos oradores inscritos, gostaria de convidar para a sua orador, Jorge Wilson, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Major Meca, deputado Frederico Dávila, deputado Alex Madureira, deputado Sebastião Santos, deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada se dirige à tribuna e tem o tempo regulamentar para o seu pronunciamento. Senhor presidente, tenente Nascimento, senhoras e senhores deputados aqui presentes, sargento Nery, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar a todos nessa terça-feira, dia 17 de novembro. Tem hora que eu esqueço a data, é tanta coisa na cabeça. Quero saudar aqui nossa assessoria policial militar, na figura da primeiro sargento Aparecida, soldado Simone, que está chegando agora, seja bem-vinda, primeiro grau no peito, parabéns. E também do cabo Hércules, a Simone está no estágio, não é isso? Seja bem-vinda, sucesso nas obrigações aqui, nas missões aqui. Quero saudar o dia 17 de novembro, iniciando com o município de Bálsamo, que hoje aniversaria. Quase 10 mil moradores nesse município. Um abraço a todos de Bálsamo. Contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E hoje também é o Dia Internacional dos Estudantes. Sabiam disso? Eu não sabia, né? A gente tem Dia Internacional dos Estudantes. Telhada também é cultura. Então, parabéns a todos os estudantes e que continuem nessa batalha aí, estudando para o melhor do nosso Brasil. Pois bem, ontem eu saí daqui da Assembleia, de imediato, me desloquei até a Câmara Municipal de São Paulo, onde participei do evento da medalha Jânio Quadros, da nossa Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo. A medalha Jânio Quadros foi criada por mim, pelo meu mandato, quando vereador naquela casa, com a parceria do deputado José Américo, que é deputado conosco aqui, e da vereadora Edir Salles. Nós tivemos ontem lá, eu e a vereadora Edir Salles, e participamos da entrega de várias condecorações a militares, policiais militares, a civis e também a vários guardas civis metropolitanos. Está aí na foto, eu com a inspetora Elza Paulino, a comandante da nossa querida Guarda Civil Metropolitana, a quem eu tenho grande estima, não só pela Guarda Civil de São Paulo, mas de todos os municípios. Foram entregues várias condecorações, inclusive para o almirante Chaves, comandante do 8º Distrito Naval, para o coronel Cimeira, para o coronel Terra, também da Polícia Militar, entre outros policiais militares, para vários presidentes do CONSEG e autoridades que estiveram presentes. Parabéns à nossa Guarda Civil Metropolitana. Infelizmente,
temos a lamentar a morte de mais um policial militar do Distrito Federal, policial militar que estava de folga no dia e acabou sendo vítima de ação criminosa e foi morto após abordado por vários indivíduos. Esse jovem policial militar de 28 anos, o Alisson Holanda Fernandes, que foi morto a tiros por criminosos. Então, os nossos sentimentos, a família do PM Holanda, o Alisson Holanda Fernandes, a todos os amigos e amigas da Polícia Militar do Distrito Federal, nossas condolências e contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E, finalmente, eu quero passar um vídeo, queria a atenção de todos, por favor, porque quando um policial militar fala que teve que atirar em alguém, muita gente não acredita, até parece, é mentira. E essa ocorrência aconteceu no dia 10 de novembro, agora, na área da 4ª Companhia do 9º Batalhão. Pode colocar, por favor? Machado, eu vou narrando aqui. A viatura chega no local com uma ocorrência onde o indivíduo estaria com uma senhora de refém com uma faca no pescoço. Essa gravação foi feita pelo soldado Alves, com uma máquina, com uma com uma câmera que ele mesmo comprou e colocou no fardamento. Porque a PM, por incrível que pareça, não fez isso até hoje. Eu acho um absurdo os nossos policiais não terem câmeras na viatura e no fardamento. Vejam bem o que vai acontecendo. Eles se interam da ocorrência e a pessoa fala, lá no fundo tem um cara louco, armado, com uma faca, com uma mulher de refém. Parece que ele tem problema psicológico. Aumenta um pouquinho para ouvir, por favor, Machado. Ele tem problema psicológico ou não? Grande, ele tem problema psicológico? Tem. Pega essa criança daí, ó. Tá vendo? O policial, ele toma todas as cautelas, tira as crianças da frente, já se certifica de que o cara não é bandido, mas é, como se costuma dizer, um louco. E ocorrência com louco, né, Nery? É uma das piores que tem. Quem nunca enfrentou um louco com uma faca na mão não sabe que é perigo, né, Nascimento? Só nós que somos policiais sabemos disso. Dentro da residência aí, Kesselly, com a faca bastante alterada aí, Kesselly. O indivíduo já possuía passagens pela polícia por assédio sexual e... Olha lá, lá vem ele. Sai fora. O policial enquadra com que ele tem a arma. E o cara vem pra cima do polícia, a faca na mão. Para. Fora. Ele Cê para. Vai tomar. Sai fora. E o polícia não atira. Por quê? Porque tem muita gente em volta. Tomar. Olha lá, ele corre essa... atrás de outra pessoa. Larga essa... Vem pra cima do polícia. Para. E ele continua. Larga. Deu um só. Na perna. Pronto. Domina o cara, segura a mão com a faca, vira a faca na mão lá. E aí, ele algema esse indivíduo. E como todo louco, depois de tentar matar a mãe, ele chama a mãe. Billy, a faca aqui, ó. Pega a faca aqui, ó. Aqui, ó. Acho que já é suficiente. Obrigado, viu, Machado? Então, senhores e senhoras deputados, notem a quem nos assiste pela Rede Alesp, notem o perigo dessa ocorrência. O pior, Hércules, é que vai ter um monte de idiota que nunca sentou a bunda numa viatura, querer dar palpite na ocorrência, e vir falar, nossa, pra que atirar no cara? Porque se o polícia não atira, ele toma uma facada assim, no pescoço, no braço, porque ele está com colete, nas partes genitais, na coxa. E quem nunca tomou uma facada não sabe o estrago que é uma facada. Eu, graças a Deus, nunca tomei, mas já vi muita gente esfaqueada, como eu sei que o Nery viu e o Tenente Nascimento viram também. Se acertar na barriga, a buchada sai toda para fora. É horrível, é pior do que um tiro. Então eu quero aqui parabenizar publicamente o cabo Eduardo e o soldado Alves, da 4ª Companhia do 9º Batalhão, que tiveram essa ocorrência, que foi exitosa, pois, apesar de baleado, o indivíduo foi preso, socorrido, a vítima, que era a mãe dele, que depois vocês notam que a própria mãe, coitado é mãe, a mãe tem que cuidar do filho mesmo. A própria mãe chega para ajudar o filho que está ali baleado. É uma ocorrência muito difícil, mas é a realidade da Polícia Militar. Então, eu quero publicamente aqui pedir à nossa assessoria, por gentileza, que encaminhe as minhas palavras aqui através das notas taquigráficas, ao senhor comandante da Polícia Militar e ao senhor comandante do 9º Batalhão aqui em São Paulo, pedindo elogio e condecorando os policiais Cabo Eduardo e Soldado Alves por essa excelente ocorrência. Pois, se não fosse a ação desses policiais, nós poderíamos ter pessoas mortas, pessoas feridas, e se não fosse o sangue frio do soldado Alves,
que esperou o momento exato de atirar, acertou na perna do indivíduo, ele podia ter dado um tiro no peito do cara. Não, ele preferiu atingir o indivíduo na perna, que é um golpe de sorte que ele poderia ter errado, aí o segundo teria que ser no peito. Ainda bem que ele não errou, né, Nery? Ainda bem que ele não errou. E sem dizer que se de repente ele desse um tiro e transfixasse o indivíduo, ou errasse o indivíduo, ele poderia acertar uma pessoa que estivesse mais atrás. Olha a dificuldade dessa ocorrência. Então, parabéns ao cabo Eduardo e ao soldado Alves do 9º Batalhão, parabéns à Polícia Militar, essa é a Polícia Militar que eu quero. Deus abençoe a todos. Eu gostaria só de destacar que eu me considero uma defensora dos direitos fundamentais. Se forem verificar tudo que eu já escrevi, a minha história como advogada, como professora de direito, e assistindo essa cena, ela me parece o auge da proteção dos direitos fundamentais, porque houve a utilização moderada da força. A orientação que a polícia tem é utilizar a força quando necessário, na proporção necessária. O rapaz poderia ter sido alvejado, como o senhor falou, no peito. A hora que ele vira de costas, poderia ter sido alvejado pelas costas, mas o policial tomou a cautela de aguardar uma situação e dar um único disparo na perna, ou seja, para parar o indivíduo que estava armado com pessoas no seu entorno. Então, do ponto de vista técnico, eu entendo que essa operação é absolutamente inquestionável. Vossa Excelência destacou bem que a criança estava ali, ele não sabia, porque quando a pessoa vai para uma ocorrência, ela não sabe o que aguarda. Quando ele saiu, estava com uma faca, ele sabia qual era o risco que ele corria, e corria risco, e as pessoas em torno também corriam. Mas quando ele estava lá em cima, o policial não poderia imaginar se ia jogar um objeto pesado, se ia dar um tiro. O que ia fazer? Ele tirou as crianças, que, aliás, as próprias pessoas ali já poderiam ter tido o bom senso de tirar, porque as crianças têm que ser as primeiras a serem protegidas. E quando a situação se intensificou, ele teve, né, o treino, o discernimento, a tranquilidade para usar a força de maneira proporcional. Então, do ponto de vista dos direitos fundamentais, do ponto de vista jurídico, do direito penal, é uma operação absolutamente inquestionável. Então, eu me uno aos colegas nesse voto de congratulação aos 2 policiais. A pessoa provavelmente vai ser levada a um tratamento, que é o que a pessoa precisa, talvez depois de um procedimento penal para verificar sua imputabilidade, ou semi-imputabilidade, ou total, mas, do ponto de vista da operação policial, foi perfeita. Obrigada. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar à tribuna deputado Gil Diniz. Agora passamos para a lista suplementar. Deputado Douglas Garcia, deputado Itamar Borges, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Castelo Branco, deputado Edmir Chedi, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Coronel Nishikawa, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi se dirige à tribuna, tem o tempo regulamentar para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, volto à tribuna da Lesp mais uma vez para continuar exigindo que o governo Dória revogue, anule o decreto 65021, que é o decreto do confisco dos aposentados e dos pensionistas. É um absurdo o que está acontecendo em todo o nosso estado, servidores tendo um confisco, um assalto, na verdade, sendo vítimas de um assalto à mão armada em praça pública pelo governo Dória, que confisca aposentadorias e pensões de servidores que já contribuíram com o seu instrumento de previdência, com a sua entidade, que no caso aqui era o IPESP, agora é a São Paulo Previdência. Esses servidores e essas servidoras foram surpreendidos do dia para a noite com a publicação, em plena pandemia, a publicação do decreto 65021. Isso é um crime contra os trabalhadores e as trabalhadoras do Estado de São Paulo. Sobretudo, senhor presidente,
com o pessoal da terceira idade. Nós temos muitas pessoas, muitos aposentados e pensionistas de terceira idade que foram surpreendidos com esse confisco, e isso está fazendo muita falta. Pessoas que têm doenças graves, que precisam comprar remédios, estão sendo penalizadas. Eu apresentei o PDL, o projeto de decreto legislativo número 22, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, para revogar, para anular esse malfadado decreto. E peço o apoio de todos os deputados e deputadas para que nós possamos aprovar o meu PDL, o PDL 22, em caráter de extrema urgência, porque é o instrumento que a gente tem para revogar, para anular esse decreto. E nós estamos preocupados porque tem a eleição municipal, e aqui em São Paulo, a nossa grande preocupação é que o Bruno Covas, o atual prefeito da cidade, também implante esse confisco na cidade. É o PSDB, gente, o PSDB, que já governa o Estado por quase 30 anos, agora quer também ter um braço na cidade de São Paulo, que é um outro Tucanistão. E, com certeza, eles já aprovaram o Sampaprev, confiscando os salários dos servidores da ativa, e o próximo passo pode ser a implantação também de um decreto confiscando os salários dos servidores municipais. Então, faço esse alerta aqui a toda a população de São Paulo. E, ao mesmo tempo, só gostaria, senhor presidente, de aqui dizer à deputada Janaína, que fez uma intervenção, a primeira intervenção que Vossa Excelência fez, dizendo da preocupação com as propostas apresentadas pelos candidatos, que devem ser propostas factíveis de serem cumpridas e aplicadas na cidade de São Paulo. Em relação ao Boulos, ao Guilherme Boulos e à Erundina, deputada Janaína, eu tenho certeza que não é só romantismo a questão de construir 100 mil casas na cidade de São Paulo. Primeiro que a Luísa Erundina, quando prefeita de São Paulo, foi a melhor prefeita da história da cidade de São Paulo, já fez os mutirões e construiu muitas casas com a participação da população. Então, nós temos experiência, é uma chapa que tem muita experiência nessa área, porque já teve uma experiência administrativa, isso já foi realizado no passado, e a Erundina é a vice do Boulos. E o Boulos, Guilherme Boulos, é especialista em habitação popular, é a pessoa mais preparada do Brasil para fazer esse debate, porque conquistou a construção de muitas casas populares no estado de São Paulo, e tem uma assessoria técnica, jurídica, né, um time imbatível hoje aqui na cidade de São Paulo. Então, não tem nada de populismo, de factoide na proposta apresentada pelo nosso programa, que é o programa do Guilherme Boulos, que foi um programa, inclusive, de habitação popular, construído coletivamente por especialistas, por arquitetos, engenheiros, por militantes do movimento de moradia e por juristas também. Então, a nossa proposta, para ficar bem claro para Vossa Excelência, ela é real, ela é possível, e nós já temos experiência do passado e do presente com a atuação do próprio Guilherme Boulos, que, repito, é a pessoa mais preparada do Brasil e que mais entende de habitação popular. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquila que nós vamos construir até mais de 100 mil casas populares na cidade de São Paulo, porque tem orçamento para isso, gente. Nós conhecemos o orçamento da cidade de São Paulo, tem caixa 17 bilhões ali. O governo Bruno Covas pensa que São Paulo é um banco, então ele fica guardando 17 bilhões de reais, não sei para que, a população passando fome, necessidade, faltam hospitais na cidade, faltam escolas, falta investimento na assistência social, e o dinheiro está guardado para beneficiar os bancos, o sistema financeiro. Então, as nossas propostas, as propostas do Guilherme Boulos e da Erundina são todas factíveis, são todas, elas podem ser aplicadas com tranquilidade, porque nós vamos mostrar e já estamos mostrando de onde vem a fonte para financiar todas elas. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar agora a deputada Carla Morando, que é a lista suplementar. Deputado Carlos César, deputado César, deputado Sebastião Santos, deputado Sargento Neri, deputado Conte Lopes. Deputado Conte Lopes se dirige à tribuna e tem o tempo regulamentar para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu vou voltar 32 anos atrás. Deputado Carlos Gianazzi, que defendia aqui o Boulos. Então, eu vou voltar uns 32 anos atrás. Eu estava aqui nessa casa como deputado, em 88, e Luiz Erundina também era deputada. E Luiz Erundina é seu candidato a prefeita. E, naquela época, o Paulo Maluf e nós tínhamos praticamente uma eleição ganha para a Prefeitura de São Paulo. E acabamos perdendo a eleição no último dia para a Erundina, né? Luiz Erundina ganhou a eleição no último dia. Eu só estou falando isso porque eu vejo hoje, parece que vai acabar o mundo, porque o Boulos vai ser candidato, o Bruno e tal. Eu acho que a democracia é isso. Se os partidos de centro e centro-direita trabalharem errado, como nós trabalhamos, então vai ser cada vez pior, né? Porque aqui, meu partido, por exemplo, infelizmente o PP, aqui na cidade de São Paulo, conseguiu fazer 120 mil votos. Elegeu um vereador, Arnaldo Faria de Sá, que foi deputado federal por 7, 8 mandatos. Né? Se não fosse ele, talvez não fizesse nenhum. E não foi falta de briga, a gente brigou até para ter candidato próprio, né? Porque hoje em dia, sem ter candidato próprio, é difícil. E candidato viável. Vi a Joyce aí falando que teve 1.300.000 votos. Com o apoio do Bolsonaro, eu sempre falei aqui dessa tribuna. Cada eleição, uma eleição. Ninguém é que, olha, eu tenho 200 mil votos, eu já tive 215 mil votos. Espero que eu tenha na próxima, né? Mas provavelmente eu não tenho também. Mas não tenho mais 215 mil. É daquele momento da eleição. Uma eleição que foi da época do Bolsonaro, era do Bolsonaro. Todo mundo queria votar no Bolsonaro e pessoas ligadas ao Bolsonaro. Então, foi bem mais fácil para quem estava na área de segurança pública. Essa vez, infelizmente, não elegeu ninguém. Também saiu todo mundo candidato, né? Eu também não sou contra, sou favorável. Mas é difícil eleger todo mundo também, né? É difícil. Mas fica aí, o Boulos está disputando a eleição, segundo turno com Covas, e nós vamos ver o que vai acontecer. Mas também não é um ponto de desespero, que vai acabar o mundo. Se se trabalhar errado, se perde. Se 2022 se trabalhar errado, também se perde. Quem está achando que a esquerda está morta, não está. Pelo contrário. A esquerda está sempre viva aí. Olha o deputado Carlos Gianazzi sempre em QAP aqui. A esquerda está sempre viva. Quem pensa que já acabou, Carlos Gianazzi, não acabou, não. O pessoal, eu acho que depois a própria Erundina saiu do PT, foi quando foi para o pessoal. Saiu e foi uma prefeita até que atuou aqui em São Paulo. Ganhou a eleição. Ganhou a eleição em 88. Parecia um desespero, mas não tem nada disso. A eleição é assim mesmo. Agora, tem que trabalhar politicamente, né? Quando a gente fica achando que todo mundo é estrela, que não precisa mais daquele que puxa voto, peraí, não é assim, né? A coisa não é bem assim. É difícil sair sozinho. É difícil sair sozinho numa campanha. E como mudou em Brasília, vai ficando cada vez mais difícil. Se você não tem... Porque, pela experiência, não estou falando que eu sou intelectual, não tem nada disso, mas, normalmente, o cara vota, o meu candidato a prefeito é o João, então você, Biriri, você está com o João, então estou com você. Se você já não está com aquele candidato, é difícil você conseguir o voto. Isso é natural. Se não tem candidato majoritário e você sai sozinho, você também é complicado para eleger alguém. Batalhamos aí até para tentar lançar alguém, mas... Não precisa. Como não precisa? Correndo sozinho? Vários candidatos? Então, fica aí o exemplo para daqui 2 anos, né? Daqui 2 anos, nós teremos eleições de novo. E todo mundo vai ver que não é bem assim. Eu não sou bom porque teve cara que teve 8 milhões de votos. Será que foi dele? Para prefeito, o cara teve 90 mil. Eu tive 80, o cara teve 90. Será que ele tinha esses votos mesmo? Ou era da estrutura? Como nós já tivemos várias ondas vermelhas, deputado Carlos Gianazzi. Quantas eleições eram da vermelha? Eleição que o Zé Dirceu teve de 600 mil votos, e o maior direitista que eu conheci em São Paulo, no Brasil, chamava Erasmo Dias. Nós tivemos 10 mil votos com ele. Foi difícil eleger aquela eleição, não se elegeu. Né? Então, hoje, muita gente está brigando, nós somos da direita, tá tudo bem, parabéns. Só que tem que saber jogar o jogo, né? Se achar que é cada um por si, Deus por todos, a política, infelizmente, não é assim. Então, vamos aguardar agora o que vai acontecer na eleição aí entre Boulos e Covas e Dória, né? Porque, é lógico.
Agora os dois têm 10 minutos por dia de televisão. Realmente, o Bruno, infelizmente, cometeu umas falhas. A gente era vereador em São Paulo, chovia, um enchente desgraçado em São Paulo, morrendo gente. E o Bruno passeando pela Europa com os amigos. Passeando com os amigos pela Europa. Tinha dificuldade até de achá-lo, todo mundo ligando, cadê o prefeito? Estava passeando. Mas o Milton Leite estava firme na prefeitura, sumindo. Então, eu acho que é o momento da gente verificar o que vai acontecer, né? Mas não é para desespero de ninguém. Mas vai acabar o mundo? Que é isso? Que é isso? Agora, é importante aguardar o resultado das eleições. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar aqui deputado Gil Diniz. Deputado Gil Diniz se dirige à tribuna e tem o tempo regulamentar para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, aos nossos funcionários, policiais militares e civis dessa casa e quem nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, gostaria de tecer aqui alguns comentários sobre a eleição municipal. Nós tivemos em todo o Brasil, né, especialmente aqui no estado de São Paulo. Dá parabéns aqui à minha amiga Sonaira Fernandes, era minha chefe de gabinete, trabalhou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro também, e foi eleita a primeira vereadora mulher pelo Republicanos nesse pleito. Ela que é baiana, negra, veio também da periferia de São Paulo, morava na periferia de São Paulo, Pirituba, mas nasceu na periferia do Brasil, numa cidade, deputado Carlos Gianazzi, chamada Pé de Serra, interior da Bahia. E nós sabemos a dificuldade que é o nosso sistema eleitoral, esse sistema que nós temos, que prestigia, privilegia os grandes partidos, principalmente os caciques. O sistema que nós temos é para que pessoas como nós não cheguem ao poder legislativo, que não cheguem aqui numa casa como a Assembleia de São Paulo, como a Câmara Municipal de São Paulo, mas, graças a Deus, há muito trabalho, o trabalho do presidente Jair Messias Bolsonaro, trabalho do deputado federal Eduardo Bolsonaro e nosso trabalho aqui, o povo de São Paulo reconheceu nas urnas e nós teremos uma representante no Legislativo Municipal. Então, parabéns, Sonaira, conte com o nosso apoio, o nosso trabalho aqui na Assembleia de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai honrar cada voto a ti confiado. E, presidente, teve mais vereadores que foram eleitos aqui no estado de São Paulo, né, nas cidades de São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, Paulo Lopes, meu amigo, foi também assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. Para você ver, eu fui assessor do Eduardo, o Paulo também, Sonaira, foi eleito vereador em São Bernardo do Campo, uma das principais cidades do ABC. Então, parabéns, Paulo Chuchu, por esse mandato conquistado agora. Eu tenho certeza que vai honrar dignamente. Cito também Lucas Amaral, 7 Barras, terceiro mais votado na cidade, Vale do Ribeira, interior de São Paulo, região, uma das regiões mais esquecidas pelo poder público no estado. Foi eleito também Vinícius Zait, Sorocaba, parabéns, Vinícius. Major Jaime, em Campinas, foi eleito vereador, trabalhou com o Santini, foi honrado também nas urnas. E o Fabrício Polese, em Piracicaba, Fabrício que é torneiro mecânico. O povo de Piracicaba honrou também o Fabrício, e ele vai exercer agora o seu mandato na cidade de Piracicaba, levando esses valores conservadores, esses valores de direita, esses valores bolsonaristas que nos trouxeram até aqui. Eu vi, deputado Conte, muita gente criticando, né, a direita, tem que fazer uma autocrítica. A gente precisa fazer uma autocrítica diariamente. A gente precisa entender o que dá certo e o que a gente tem feito de errado e melhorar. Não só no mandato parlamentar, mas como ser humano, como pessoa. Eu repito aqui,
tivemos vereadores eleitos e tivemos vários amigos que não foram eleitos. Mas, como eu disse, disputar uma eleição como essa é extremamente difícil. Para quem veio de baixo, então, é pior ainda. Para quem não tem tempo de TV, fundo partidário, milionário, olhem, vocês aí a vergonha que foi Joyce Halsemann, uma candidatura natimorta, a gente já tinha anunciado o que ia acontecer, e aconteceu. Foi eleito um vereador do PSL na cidade de São Paulo, que já tinha vindo de um mandato, ele não pertencia ao PSL, ele mudou ali de última hora, parabéns para ele também, mas não tenho dúvida que a candidatura da Joyce foi uma âncora, que colocou ali embaixo toda a nominata do PSL na cidade de São Paulo, infelizmente porque lá tinham bons nomes. Para finalizar, presidente, o jornalista me perguntou o que eu acho agora no segundo turno. Não vou apoiar ninguém, não vou declarar voto em ninguém. O que eu sei? Ele me perguntou o que é pior para São Paulo. Pior para São Paulo, o Covas ou o Boulos? Diz para ele que o pior para São Paulo é um tucano motivado. Imagina só, Gianazzi, é praticamente um referendo agora, é dar para o Covas o sinal verde para acabar com o que restou da cidade de São Paulo. A gente não pode permitir isso. Do outro lado está o Guilherme Boulos, que todo mundo sabe que eu sou oposição também, a gente faz o debate aqui com o PSOL, não tenho simpatia nenhuma. Mas São Paulo, a cidade e o Estado, Conte, é o que é, não por causa do PSDB, é apesar do PSDB. São Paulo vai continuar grande, independente de quem vença. PSDB, como eu digo, é um câncer para a cidade de São Paulo, para o Estado de São Paulo. E eu não vou sair nesse segundo turno, de jeito nenhum nesse domingo, para apertar 45 na urna. Muito obrigado, senhor presidente. Cedendo aqui a lista de oradores inscritos, chamamos o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ainda sobre a eleição municipal aqui de São Paulo, eu gostaria de primeiro parabenizar o nosso partido, o PSOL, que elegeu 6 parlamentares. Nós tínhamos 2 parlamentares, o vereador Celso Gianazzi e o vereador Toninho Véspera, então nós agora reelegemos os 2 e ainda chegamos a essa marca de 6. É uma bancada forte, uma bancada que tem representatividade em vários segmentos da sociedade. Então, quero parabenizar todas essas bancadas, sobretudo as bancadas que representam, de fato, os interesses e as necessidades da população. Cada bancada ali no seu campo de atuação. E, logicamente, parabenizar o nosso vereador da Educação, Celso Gianazzi, que teve uma votação expressiva, porque realmente defende a educação pública, gratuita e de qualidade, defende os profissionais da educação e defende todos os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de São Paulo. É um mandato que mais tem fiscalizado o governo municipal, é um mandato que mais tem acionado o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a imprensa, exercendo, de fato, algo um pouco rotineiro no poder legislativo, que é a fiscalização do poder executivo, além de aprovar leis importantes para a população e de organizar o povo no sentido de que ele lute para que os recursos públicos do município sejam investidos exatamente para a população que mais precisa. E isso ele vem fazendo e vai fazer muito mais. E gostaria também de uma rápida análise aqui, senhor presidente, como muitos parlamentares já fizeram. Primeiro, dizer que o resultado dessa eleição é muito importante para a gente analisar a conjuntura. Primeiramente, que a extrema-direita, os fundamentalistas, os terraplanistas, esses foram derrotados aqui em São Paulo, né? Levaram uma lavada histórica, né? Que isso daí era fogo de palha e todo mundo sabia. Foram derrotados na cidade de São Paulo. O candidato do Bolsonaro, né, teve um desempenho sofrível.
enfim, a extrema-direita, o terraplanismo, os fundamentalistas, os bolsonaristas sofreram uma derrota, receberam aqui o recado das urnas. Agora nós temos que derrotar o tucanistão municipal, né, que só pensa em privatizar, em terceirizar, em vender o patrimônio público para os seus amigos empresários. Esse é o nosso desafio agora, né? Derrotamos o fascismo, a extrema-direita, agora nós vamos derrotar também o tucanistão, o partido que tem um ódio mortal em relação aos servidores públicos. Eu nunca vi um partido odiar tanto os médicos, as enfermeiras, as professoras, os professores, os profissionais da educação, os profissionais da segurança pública, como o PSDB. O deputado Conte Lopes já está aqui há muitos anos na Assembleia Legislativa e acompanha os governos tucanos, né? E sempre foi assim. E não é diferente com o Bruno Covas, que aprovou o Sampaprev, que é aquele projeto de confisco salarial dos servidores. E nós tememos que agora, reeleito, ele implante também essa medida que o Dória implantou em São Paulo, confiscando os salários dos aposentados e pensionistas. O Dória fez isso agora em plena pandemia, né? E nós tememos, os servidores municipais estão em pânico, deputado Conte Lopes, por conta dessa possibilidade, que para nós é real, porque deve ser a próxima investida do governo Bruno Covas contra as trabalhadoras e os trabalhadores dos serviços públicos da capital. Mas o nosso desafio agora é esse, é derrotar o tucanistão, derrotar a privataria tucana na cidade de São Paulo, que está privatizando tudo, vendendo todos os nossos equipamentos, atacando os servidores, criando vagas fantasmas, criando escolas e vagas fantasmas para dizer que está atendendo a demanda escolar. E, inclusive, o Celso Janazzi, o vereador do PSOL, já acionou o Ministério Público, o Tribunal de Contas, em relação a essas gravíssimas denúncias, né, de fraudar dados para enganar o Ministério Público, tentar enganar a Justiça de que está atendendo a demanda escolar, sobretudo na área da educação infantil. Então, eu queria fazer essas considerações. Derrotamos o fascismo, o bolsonarismo, derrotamos aqui os fundamentalistas, a política do ódio, e agora nós vamos derrotar a privataria tucana, vamos derrotar o tucanistão na cidade de São Paulo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra, Tenente Nascimento. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhoras e senhores, senhores deputados, senhor presidente, deputado Judiniz, deputado Carlos César, deputada Janaína, deputado Conte Lopes, deputada Adriana Borgo, deputado Janazzi, e nosso cabo Hércules, sargento Aparecida, Polícia Militar sempre presente, também nossos assessores aqui, que nos dão todo o apoio para que ocorra essa sessão do pequeno expediente. Eu venho a essa tribuna hoje, aqui, trazer a todos vocês e parabenizar também o nosso ilustre amigo, né, do qual eu fiz parte de sua assessoria por mais de 28 anos, deputado federal Gilberto Nascimento. Deputado Gilberto Nascimento, que já tem lá 9 mandatos, né, dentro da história política do Estado de São Paulo. E, com isso, parabenizar também a eleição do seu filho, o vereador Gilberto Nascimento. Foi reeleito na cidade de São Paulo, o qual teve o apoio desse parlamentar e que vem somar muito para aquele parlamento. Nessas eleições difíceis, nós enfrentamos aqui muitos candidatos, e foi uma disputa muito acirrada. Mas, mais uma vez, quero aqui parabenizar ao deputado Gilberto Nascimento, ao seu filho, o vereador Gilberto Nascimento Júnior, do qual, mais uma vez, volta ao Parlamento Paulista. E também a força e o conjunto político dessas eleições, nós conseguimos eleger mais 19 vereadores
nesse Estado de São Paulo, nessas eleições, do qual, oportunamente, eu falarei cada dia de um ou dois deles. Então, as eleições de São Paulo estão agora na sua reta final. Uma disputa que nós temos que estar atentos e ver o que é melhor para São Paulo. E o melhor para São Paulo é aquele trabalho que realmente foi realizado durante os anos passados. Então, temos que ter consciência de que nós vamos trazer para São Paulo o melhor. E pode estar, povo paulista, conte conosco. Nós estamos aqui realmente atentos. E, mais uma vez, agradecer a todo o povo paulista pela reeleição do Gilberto Nascimento Júnior, do qual nós somos muito gratos a Deus e a você, querido povo, que estamos, mais uma vez, numa grande disputa, mas que, com certeza, sairemos, mais uma vez, vencedor. Muito obrigado, presidente, e agradeço a todos. Obrigado, nobre deputado. Convido ao uso da tribuna o nobre deputado Carlos César. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Dá tempo de falar no pequeno expediente, deputado. Senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha através da Rede Alesp, aqueles que trabalham aqui na casa, com alegria que nós retornamos às nossas atividades depois de um processo eleitoral que nos trouxe tanta satisfação em ver pessoas sendo democraticamente eleitas aqui no nosso país. Eu quero também, assim como o meu antecessor, parabenizar o vereador Gilberto Nascimento Júnior pela sua eleição, ou melhor, reeleição aqui em São Paulo. Nós o apoiamos também aqui, a Igreja do Evangelho Quadrangular o apoiou, e ele hoje reassume, continua na Câmara Municipal de São Paulo, o maior parlamento municipal que nós temos no país, são 55 vereadores, e ele pode representar bem o povo de Deus. Nós precisamos de pessoas comprometidas no parlamento, na voz, no lugar onde é a caixa de ressonância da sociedade, onde nós podemos expor o desejo da sociedade aqui neste parlamento. Então, nós também em Sorocaba estamos no segundo turno, juntamente com o nosso vice-prefeito, que é o Roberto Freitas, do PSB, do meu partido, com a Jaqueline Coutinho, do PSL. Estamos nessa disputa. Sei que a população saberá fazer a sua melhor escolha neste momento, mas isso é a democracia, é o governo do povo, e é esse povo que exerce, através dos seus representantes, que dá a eles a autoridade de governar a cidade, de governar o Estado, de governar o país. Então, eu quero aqui parabenizar todos aqueles que se dispuseram a disputar. É lógico que nessa semana fica, para aqueles que foram derrotados nas urnas, muitas vezes o gosto amargo da derrota, mas, sobretudo, fica também a satisfação de participar de um processo tão bonito como esse, que dá oportunidade para qualquer do povo, desde que tenha todos os requisitos pré-estabelecidos, possam disputar a eleição. Então, inicialmente, é essa a minha palavra. Nós teremos o grande expediente, é isso agora? Eu vou pedir. Tá certo. Tem a palavra, deputado Gilberto Nascimento. Deputado Tenente Nascimento.
Então, Encerrado o pequeno expediente, damos início aqui à lista no grande expediente. Com a palavra, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Com a palavra, a deputada Carla Morando. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Com a palavra, o deputado Ricardo Melão. Com a palavra, o deputado Rodrigo Gambale. Com a palavra, o nobre deputado Douglas Garcia. Com a palavra, o deputado Major Meca. Com a palavra, o deputado Castelo Branco. Com a palavra, o doutor Jorge Lula do Carmo. Com a palavra, o nobre deputado Maurici. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Com a palavra, o coronel Telhada. Com a palavra, o deputado agente federal Danilo Balas. Com a palavra, a nobre deputada Janaína Pascoal. Com a palavra, o nobre deputado Carlos César. Vossa Excelência tem 10 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ou melhor, senhores deputados, imagine que eu começasse assim, deputado. Imagine que eu começasse assim a minha manifestação a esse parlamento. Sabe, ao invés do usual, senhoras deputadas, senhores deputados, nós usássemos a partir de agora, deputada Janaína Pascoal, deputades. Isso me faz lembrar aquele comediante de saudosa memória, o Mussum, que talvez ele chegaria aqui e falaria dessa forma. Era uma comédia. Parece até que nós estamos fazendo comédia, mas uma escola particular do Rio de Janeiro, a Escola Franco-Brasileira, ela está pretendendo introduzir esta inovação em nossa língua, dando a proposta de fazer aí uma denominação de neutralização gramatical. Eu não consigo aqui nem imaginar uma situação tão caótica como essa, numa escola particular. Eu fico imaginando os pais de alunos, né, dessa escola, tendo seus filhos aprendendo este absurdo, talvez, né, esperando que alguém chegue e fale deputades, ao invés de deputado e deputada, sabe? Mas, na verdade, o que se pretende nessa neutralização gramatical que a escola carioca traz em seu conteúdo é a reintrodução do tema ideologia de gênero, tema que já havia sido rechaçado quando da discussão e aprovação do Plano Nacional de Educação, que vai de 2014 até 2024, e da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. E eu quero aqui transcrever um trecho da revista Oeste sobre essa questão. Abre aspas. O Colégio Franco-Brasileiro não conta mais com alunos ou alunas. Desde terça-feira, 10 de novembro, a instituição de ensino particular, sediada no Rio de Janeiro, tem queridos alunos. Em comunicado enviado aos pais dos estudantes, a empresa informa que passa a dar vez à ideologia de gênero em suas dependências e nas suas plataformas de ensino. Está tudo aqui no site da revista Oeste. A referida escola franco-brasileira, a pretexto de respeitar a diversidade, ela desrespeita a lei, reintroduzindo algo para os seus alunos e alunas, ideologia de gênero, que não consta na nossa Base Nacional Comum Curricular. E é importante esclarecer para o público que nos assiste aqui, mas afinal, assim, o que é a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A BNCC também determina que essas competências, habilidades e conteúdos devem ser os mesmos independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam, sabe? E qual é o objetivo dessa Base Nacional Comum Curricular? A criação de uma Base Nacional Comum Curricular tem o objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns, de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país, ou seja, é a universalização do ensino. Dessa forma, espera-se reduzir as desigualdades educacionais existentes no Brasil,
nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade do ensino. Portanto, senhora deputada Janaína, senhor deputado Tenente Nascimento, eu quero aqui deixar claro para os senhores que eu solicito fundamental apoio de Vossas Excelências para uma moção de repúdio que eu estou apresentando em relação a essa nefasta neutralização gramatical que a escola franco-brasileira introduziu em seu método pedagógico, pois assim, através de meio vil, ou seja, desprezível, ardilhoso, enganador, contraria a nossa lei e relativa à educação, trazendo de volta a ideologia de gênero, que em nada colabora para a qualidade de ensino em nosso país. Há que se respeitar o nosso ordenamento jurídico. Portanto, refutamos esta malsinada iniciativa da Escola Franco-Brasileira. Por fim, senhor presidente Gil Diniz, eu solicito a transcrição desta minha manifestação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu peço a colaboração de todos na aprovação dessa moção. É apenas isso, senhor presidente. Obrigado, deputada. Nobre deputado, conte com o apoio desse parlamentar. As notas taquigráficas serão publicadas no Diário Oficial, é regimental. E, se houver... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria pedir a suspensão dos trabalhos até às 16h30. Havendo acordo entre as lideranças, está suspenso os trabalhos até às 16h30.